Olá, que bom que você está aqui no canal Em Família, neste domingo, 15 de outubro, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Francisco Júnior e vamos estudar a lição Indo Além da Zona de Conforto. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos, Pai, por essa semana que está começando, abençoada pelo estudo da Tua Palavra. Nos dá a inspiração, o entendimento através do Espírito Santo para compreender tudo o que vamos estudar aqui. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de hoje vai nos alertar quanto ao perigo de nos mantermos acomodados em nossa zona de conforto. Através da história da Torre de Babel, vamos aprender lições sobre exclusivismo, egoísmo, ganância e ambição, e como obediência e confiança em Deus podem nos manter a salvo desses males. Para nós começarmos o nosso estudo, além de respondermos a pergunta 1, também é importante para a compreensão do tema a leitura proposta para o dia de hoje, que está em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, que narra a história da Torre de Babel. Eu vou ler com vocês a pergunta, mas nós vamos respondê-la juntos no final do estudo. Diz assim: quais eram as intenções das pessoas, que objetivo tinham em mente e por que Deus os impediu? Então, nós recomendamos a leitura do texto e seguimos com o estudo da lição. E a primeira consideração da lição no estudo de hoje é que a intenção das pessoas envolvidas na construção da Torre de Babel era plenamente egoísta, gananciosa. Nós vamos ver pelo relato, pela leitura, que eles diziam assim: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então, muitas vezes, trazendo uma aplicação para a nossa vida espiritual, nós contrariamos as ordens divinas numa intenção egoísta. Nós não cumprimos a missão, nós não aproveitamos as oportunidades que temos de falar do amor de Deus, de ajudar o nosso irmão, porque temos intenções egoístas dentro de nós. Nós nos acomodamos na nossa zona de conforto com o evangelho guardado somente para nós. Né? Então, de acordo com a lição, de acordo com as instruções dessa história, nós vemos que o fato de Deus nos conceder uma missão, de nós podermos participar de alguma forma dessa missão, vai nos dar lições de humildade, de amor ao próximo, de entrega. É um benefício para nós mesmos. A história diz ainda que as pessoas queriam construir essa torre para não serem espalhadas. E a ordem de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus era que elas fossem espalhadas, para que a missão fosse levada adiante. Ou seja, elas estavam totalmente contrárias à vontade de Deus. Então, cabe também uma reflexão para nós, para a nossa vida. Quais estão sendo os nossos planos? Será que os nossos planos estão de acordo com os planos de Deus? Nós temos estudado qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você estuda a sua palavra, você medita nela, você está ali compreendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós já estudamos que Deus nos salvou da nossa condição, nos deu salvação, vida eterna, e deseja que nós sejamos um canal para as outras pessoas, canal de salvação. Então, cabe essa reflexão. Será que os meus planos estão batendo com os planos de Deus? Isso é muito importante, nos analisarmos a partir das instruções de Deus. A lição desse domingo, o título é Indo Além da Zona de Conforto. Então, nossos planos é a nossa zona de conforto, é aquilo que nós acreditamos e achamos que estamos certos. Mas precisamos nos analisar a partir do que Deus tem nos orientado. Foi o que vocês analisaram aí. O povo pós-diluviano, lá em Babel, eles não fizeram essas análises. E diz o texto aqui, eles fizeram um plano e ali construíram uma cidade, uma torre, mas diz que Deus tinha outro plano para eles. E aí foi o que o Alexandre nos chamou à reflexão.
Será que nossos planos são semelhantes aos planos de Deus? Nós precisamos estar conectados com Deus. O autor desenvolve ainda o tema, trazendo citações da escritora Ellen White, quando, analisando esse fato das pessoas ali em Babel, é dito o seguinte: pretendiam construir sua própria segurança em vez de confiar na palavra divina. E em espírito de oração, em espírito mesmo de entrega a Deus, eu chamo você, meu irmão, minha irmã, e a todos nós, a refletirmos sobre isso. Será que nós estamos confiando em Deus? Nós podemos descansar das promessas salvadoras de Deus? Acabamos de estudar a carta aos Efésios, onde mostra a salvação pela graça nos méritos de Jesus Cristo. Então, que essa seja uma reflexão para nós nesse estudo de domingo. E, Pai, é legal a gente trazer essas reflexões, essas lições aprendidas no dia de hoje para a nossa realidade, né? Como nós temos desempenhado a missão? O que nós somos chamados a desempenhar? A ordem de Cristo é que nós sejamos suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E nós já vimos que nós podemos fazer isso de diversas formas, testemunhando, falando do amor de Deus. Como eu posso testemunhar? Eu posso ajudar um vizinho, posso gastar meu tempo falando de Deus para um amigo, sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no meu pacto com Deus, né? Nós já estudamos em outra lição aqui que as nossas ofertas ajudam a missão em outros lugares que nós não poderíamos chegar. Então aí nós podemos exercitar a confiança em Deus, que Deus vai nos sustentar. Em cima do que você está falando aí, Júnior, Deus tinha dito para os pós-diluvianos que ele não mais traria um dilúvio de água sobre a terra. E diz o texto aqui da senhora White que eles não confiaram nisso. Trazendo para nós hoje, Deus diz que se nós formos fiéis a Ele, devolvendo o que lhe pertence, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Então agora, depois do estudo feito, nós temos condições de responder a pergunta número 1, que diz assim: leia Gênesis capítulo 11, dos versos de 1 a 9. É importante você ler esse texto todo no seu estudo em casa, mas nós aqui escolhemos o versículo 4 para responder a seguinte pergunta: quais eram as intenções das pessoas? Que objetivo tinham em mente? E por que Deus o impediu? O texto citado, capítulo 11, verso 4, está escrito: disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, aqui na pergunta 1, na verdade, nós temos 3 questionamentos. O primeiro, quais eram as intenções das pessoas? Nós podemos deixar como sugestão de resposta que a intenção deles era construir uma cidade e uma torre. A segunda pergunta, que objetivo tinham em mente? A nossa sugestão é que para se promoverem e não serem espalhados. E a última pergunta, por que Deus os impediu? Nós deixamos como sugestão também, porque Deus sabia que suas intenções eram egoístas e ambiciosas. Assim nós chegamos ao final do nosso estudo com essa convocação, esse chamado de Deus para irmos além da nossa zona de conforto. Todos nós possamos identificar e aproveitar as oportunidades que temos para participar dessa missão maravilhosa que Deus nos confiou. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.